Use sua mente. Tony Buzan. Se você está em busca de ter em mãos um manual do seu próprio cérebro, você o tem em mãos. Tony Buzan apresenta no decorrer do livro técnicas de memorização, organização mental, os chamados mapas mentais e leitura rápida e dinâmica. Torne-se um mestre da memória. Quantas vezes você já arruinou o seu dia simplesmente por esquecer de fazer alguma atividade importante? Seja o imposto de renda que você esqueceu, a um ingrediente no mercado. A falha da memória sempre acaba por atrapalhar. Com alguns truques e estratégias úteis, isso nunca precisa acontecer novamente. Sua memória é inerentemente poderosa. Se você tivesse que adivinhar, quantas lembranças você acha que se lembra a cada dia? A maioria das pessoas responde em algum lugar entre 100 e 10 mil, mas na realidade acessamos bilhões delas todos os dias. Nossos cérebros vibram ao longo do tempo, recordando memórias o tempo todo e operam de forma tão eficiente que nem percebemos. Até mesmo algo tão simples quanto uma conversa ativa toda uma gama de memórias e as coloca no contexto apropriado. Quando a vovó pergunta a Judy como vai o Jake, o cérebro de Judy precisa fazer muito mais do que apenas interpretar a linguagem da vovó. Também tem que percorrer todas as memórias de Jake em seu cérebro. Judy tem um cachorro e um brinquedo chamado Jake, mas sua memória lembra que a avó sempre pergunta sobre o cachorro. Judy responde, preguiçoso, mas bem. Surpreendentemente, pesquisas sugerem que nossa memória pode estar próxima da perfeição. Considere, por exemplo, que muitas pessoas têm sonhos vívidos de amigos e amantes que não veem há décadas. Em algum lugar em sua mente, o cérebro armazenou uma imagem perfeita e imutável dessa pessoa, que pode ser lembrada com o gatilho certo. Todos nós tivemos a experiência de lembrar de repente pessoas ou eventos do passado. Um único cheiro, visão ou som pode trazer memórias que pensamos ter esquecido. O cheiro de biscoitos recém-assados pode instantaneamente evocar lembranças da casa da avó desde quando você era criança. O famoso psicólogo e neurofisiologista professor Mark Rosenzweig afirmou que mesmo se expusermos um cérebro humano a 10 novas informações a cada segundo de nossa vida, ele ainda não encheria pela metade. Se há espaço suficiente em nosso cérebro para armazenar todas as memórias que coletamos ao longo dos anos, então a chave para a memória perfeita é o autogerenciamento deste notável armazenamento. Este livro busca examinar técnicas de memória, chamadas mnemônicos, que podem ajudá-lo a fazer isso. Mnemônicos são métodos simples que garantem uma excelente memória. Uma maneira pela qual você pode melhorar significativamente sua memória é usando técnicas de memória geralmente chamadas de mnemônicos. Eles se referem a qualquer técnica projetada para ajudá-lo a lembrar-se das coisas e podem ser ferramentas muito úteis e eficazes para recuperar todos os tipos de informação, incluindo listas e sequências de eventos. Quando a pessoa média faz um teste de memória, costuma pontuar entre 20% e 60%. Os memorizadores treinados, em contraste, atingem 95% a 100% de precisão. Esses resultados também são escalonados. De fato, experimentos mostraram que uma vez que você aprende mnemônicos e consegue lembrar de algo, digamos 9 entre 10 itens, há uma grande probabilidade de que você também consiga se lembrar de 90 de 100, 900 de 1000 e assim por diante. Então, o que faz mnemônicos tão poderosos? O segredo está no fato de que essa técnica ativa o córtex esquerdo, que ajuda a lembrar as coisas através da lógica, palavras, sequenciamento, numeração e listas, e direito do cérebro, associações criativas, liberando assim todo o potencial de sua memória. Estimulando os dois lados do cérebro, ao tentar armazenar informações em seus bancos de memória, você não apenas melhorará sua capacidade de recuperar informações, mas também impulsionará seu potencial criativo. Por exemplo, se você aprender a tocar um instrumento e ao mesmo tempo gastar muito tempo estudando matemática, suas habilidades musicais e matemáticas melhorarão mais do que se você estivesse aprendendo apenas uma coisa de cada vez. Da mesma forma, você pode se tornar um dançarino melhor se aprender uma língua estrangeira ao mesmo tempo. Os mnemônicos mais importantes usam todos os seus sentidos e emoções para relembrar informações. Aprender mnemônicos é muito fácil. Eles abrangem uma ampla gama de exercícios, mas vamos nos concentrar apenas nos 4 atributos essenciais para qualquer exercício mnemônico.
O primeiro é a sinestesia, ou a mistura dos sentidos. Ao desenvolver uma memória melhor, é importante sensibilizar e treinar regularmente todos os seus sentidos, incluindo visão, audição, olfato, paladar, tato e a sua consciência da posição e do movimento no espaço. Se você quer ter a certeza de não esquecer de pegar um pouco de pasta de dente depois do trabalho, você pode envolver uma variedade de sentidos ao imaginar-se espremendo a pasta de dente na escova, sentindo seus dedos tocarem a escova e imaginando os sabores, cheiros e sons que envolvem a atividade de escovar os dentes. O movimento adiciona outro meio para o seu cérebro ligar as informações. Ficando com o nosso exemplo de pasta de dente, quando você imaginar a pasta de dentes, faça as imagens tridimensionais. Realmente tente imaginar a sensação rítmica da escova de dentes contra suas gengivas. Em seguida, são as imagens positivas. O cérebro naturalmente quer recordar memórias agradáveis. Então, faça o seu melhor para unir associações positivas ou inspiradoras às coisas que você quer lembrar. No exemplo da pasta de dentes, você pode se imaginar vividamente diante de um espelho, admirando seus lindos dentes brancos e perolados. O atributo final é exagero. Curiosamente, nossos cérebros armazenam histórias exageradas, imagens e assim por diante, com uma alta taxa de sucesso. Se você acredita que seu trem para casa é um enorme tubo de pasta de dente, não precisa se esforçar muito para lembrar. Usando esses mnemônicos, poderá lembrar-se de qualquer coisa que precise e também não precisará de mais lembretes do seu dentista. O sistema de links ajudará você a se lembrar de listas curtas de itens. Imagine como seria bom nunca se preocupar em esquecer sua lista de compras novamente. Com o sistema de links, isso pode se tornar a sua realidade. Esse sistema cria associações na mente que vinculam itens individuais em uma lista de modo a torná-los mais fáceis de serem recuperados. Como você aprendeu, a melhor maneira de lembrar as coisas é preencher sua memória com detalhes vívidos. Assim, é importante tornar esses links tão interessantes quanto possível. As transições entre os itens da lista também devem ativar todos os seus sentidos, e quanto mais inesperados e abstratos os links, melhor você se lembrará deles. Por exemplo, digamos que você precisa se lembrar de comprar tesouras, rosas, sabão em pó, maçãs, shampoo verde-oliva, pão, uma cafeteira, ovos, guardanapos e fio dental. Imagine que é um dia frio, tão frio a ponto de a tesoura de aço congelar na sua pele. Quando você os rasga, a palma da sua mão é um vermelho vibrante, a cor das rosas que você quer comprar. Quando você entra na loja de flores, o cheiro fresco lembra você de pegar o sabão em pó. Imagine o contraste vívido entre vermelho e branco dos dois últimos itens. Então, você vai até a farmácia e no seu caminho você vê uma loja orgânica com uma bela exibição de maçãs. Você entra e pega 2 quilos. Na loja, eles também têm azeitonas muito maduras. Imagine-as como clipes em seu cabelo, completando a associação com o shampoo. No seu caminho para casa, você passa por um café que cheira a feijões recém-torrados. Então você para pegar uma nova cafeteira, já que a sua antiga está quebrada. Você pensa em como seria maravilhoso comer pão com ovos escaldados amanhã de manhã, junto com uma xícara de café recém-preparada. Você pode ver seu café da manhã servido em uma placa preta com um guardanapo vermelho brilhante ao lado dele. Estava uma delícia. Agora é hora de usar o fio dental. Os sistemas de memória PEG são úteis para sequências curtas. Lembrar itens em uma lista é útil, mas o que você faz se precisar lembrar de algo em uma sequência específica? Neste caso, os sistemas de memória PEG são a chave. Esses sistemas usam palavras-chave como base para lembrar. Uma PEG é uma palavra-chave fixa, usada para vincular itens. Imagine o sistema de estacas como um guarda-roupa com um número fixo de cabides. Roupas entram e saem, mas os cabides continuam os mesmos. 2 bons exemplos de sistemas de memória são o sistema numérico e o sistema de número-rima. No sistema numérico, você usa as formas dos números como pinos. Pense nos números de 1 a 10, como cada número se parece com você. Por exemplo, o número 1 pode ser um lápis, o 2 parece um cisne, o 3 pode parecer um coração. Seja brincalhão e autêntico no desenvolvimento de seu próprio conjunto de formas numéricas. Depois de ter 10 formas, você pode usá-las como referência para uma sequência. Por exemplo, imagine que você precisa se lembrar de uma sequência de receita, cujos 3 primeiros passos são: misture uma colher de leite com 4 ovos e acrescente 1 xícara de baunilha.
Pense nas imagens que você inventou para os números de 1 a 3 e, em seguida, vincule-as a esses itens. Por exemplo, você pode imaginar o leite derramando a alça de uma colher em forma de lápis, número 1. Então, lembre-se de um cisne, número 2, sentado em 4 ovos muito amarelos. A ala do cisne ostenta uma tatuagem de um coração vermelho, número 3, polvilhado com baunilha. O sistema de número-rima é semelhante ao sistema numérico, exceto que você desenvolve suas próprias rimas com base nos números para atuar como pinos. Combinando ambos os sistemas, você pode armazenar listas de 20 itens em sua memória de curto prazo em qualquer ordem. Mas e se você quiser lembrar de um número indefinido de objetos? O sistema de salas romano permite que você se lembre de um número indefinido de itens. Imagine criar uma sala onde você possa armazenar inúmeras lembranças. Bem, é exatamente isso que o sistema de salas romano permite que você faça. Ao preencher sua sala imaginária com objetos, você cria pinos aos quais você pode anexar novas informações. O número de objetos fixos que você cria é com você. Lembre-se de que quanto mais objetos você tiver, mais longas serão as sequências das quais você poderá se lembrar. E enquanto a sequência de objetos não importa, ela precisa ser deliberada e precisa. É essa precisão que permite que novos objetos sejam vinculados a objetos fixos. Para praticar, vamos esboçar alguns itens em sua sala imaginária. Estes serão seus itens fixos. Há um capacho azul na frente da porta com um desenho de um gato branco sobre ele. No meio da porta, há uma maçaneta vermelha em forma de dragão. Uma vez que você entra na sala, você encontra um cabide de carvalho com 8 pinos no seu lado direito. Então, se você precisa se lembrar de pegar uma vacina na farmácia, pegar sua irmã no aeroporto e pegar suas camisas da lavanderia, você pode imaginar algo assim. O gato branco no capacho está sendo injetado com a vacina. Você vê o dragão vermelho abrir suas asas e receber sua irmã na casa. Dentro da casa, você vê suas camisas recém-passadas penduradas no cabide ao lado da porta. É fácil, certo? Depois de ter fornecido seu quarto, faça várias caminhadas mentais para cimentar os pinos em sua memória. Ative todos os seus sentidos durante esses passeios. Esteja atento às cores, cheiros e ruídos que você ouve. Ouça sutilezas como um relógio e realmente sinta as sensações da mobília. Se você quiser ter certeza de lembrar os pinos em seu quarto, faça um desenho dele. Algumas pessoas gostam tanto de criar esses quartos que fizeram desenhos com centenas de itens. Os mapas mentais são um dispositivo útil para não esquecer suas anotações. Todo mundo já teve a experiência de se esforçar para repassar suas anotações antes de uma grande reunião ou apresentação. Longas listas, de fato, podem parecer esmagadoras, mesmo se fomos nós quem as produziu. As anotações tradicionais ativadas empregam apenas o hemisfério esquerdo do cérebro, e isso não é bom para memorizar. Pense nas suas próprias anotações. Como se parecem? Elas são provavelmente baseadas em linguagem, cheias de frases, provavelmente organizadas na forma de listas com a ajuda de marcadores ou números. Isso tudo é muito importante, mas a linguagem e o sequenciamento envolvem apenas o cérebro esquerdo. Você deixou completamente de fora a imaginação e a associação, os domínios do córtex direito. Os mapas mentais aumentam sua memória ao envolver simultaneamente os 2 hemisférios cerebrais. Para criar um mapa mental, puxe uma folha de papel em branco e desenhe uma imagem de memória principal no meio. Isso funcionará como seu tema central, ativação do córtex direito. A partir desse ponto central, você pode se espalhar para subtemas usando linhas de conexão, lado esquerdo do cérebro. Você pode escrever os subtemas, lado esquerdo do cérebro, acima das linhas ou desenhá-los, lado direito do cérebro. É uma boa ideia alternar para ativar os 2 hemisférios cerebrais. Se você está estudando a história da memória, sua imagem central pode ser um elefante, pois eles são famosos por sua memória supostamente estelar. Você tem 6 subtemas. Os gregos são representados com uma azeitona e sandálias romanas representam os romanos. Em seguida, escreva a influência da Igreja cristã, século XVIII e tempos modernos. Continue aplicando uma mistura de escrita e desenho enquanto toma nota de detalhes dentro de cada subtema. O processo de criar um mapa mental irá forçá-lo a encontrar as novas conexões entre as coisas que você está tentando lembrar. Isso, por si só, é suficiente para aumentar o seu recall de memória. Lembre-se do scope, do smashing. Cada letra do scope de smashing se refere à primeira letra da palavra que descreve uma das mnemônicas.
Smashing significa sinestesia, movement, association, sexuality, humor, imagination e number. Scope abrange simbolismo, cor, ordem, imagens positivas e exagero. Você pode usar algumas técnicas simples que vão revolucionar sua capacidade de memória, ajudando você a reter muito mais informações por muito mais tempo. Neste livro, você aprendeu que existem formas de fazer com que sua memória atinja um potencial maior. Embora às vezes não pareça, sua memória é extremamente poderosa. Aprender alguns princípios e técnicas simples é o suficiente para transformar as frustrações e o estresse do esquecimento e aproveitar todo o potencial de sua memória.